Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Vinícius. Estaremos aí iniciando aí uma série de vídeos, mini palestras na verdade, para esclarecer todas as dúvidas de vocês sobre os principais exames aí de vestibulares, né? Então para nós aqui de Brasília, o foco principal geralmente é o UNB, né? Então nós temos aí o PAS, o Enem, né? E o vestibular da UNB. Estaremos hoje aqui para falar para vocês um pouco sobre o PAS, tá? Vamos detalhar um pouquinho aí, né? Para quem não tem experiência, para quem não conhece e também para a galera que já conhece saber um pouco mais, de repente tem alguma coisinha que você não saiba. A ideia é contribuir aí para que a gente tenha o máximo de informações possíveis sobre esses exames. Basicamente, para quem não conhece, né? O PAS da UNB, ele é uma das maneiras de ingresso ao ensino superior. Então, uma galera que acabou de entrar no ensino médio, o pessoal que está no primeiro ano, ou o pessoal que já está no segundo ou no terceiro, né? Esse tem que ser o foco principal, tá? Essa é uma das grandes oportunidades para que você possa adentrar aí a Universidade de Brasília, né? O ensino superior gratuito. Então, para você que está no primeiro ano, principalmente para você, eu acho que esse vídeo é importante para esclarecer suas dúvidas, né? Vou trazer informações aqui para você. Para a galera que está terminando, né? De repente uma dúvida ou outra eu posso estar tirando aí, mas deduzo eu que você já fez algumas edições do PAS, né? Então, muita coisa que não vai ser novidade para você. Então, vamos nessa. Vocês que estão aí iniciando, né, estão no ensino médio, a ideia é você, né, almejar o ensino superior ao término do ensino médio, né? Então surgem aquelas dúvidas, o que eu vou fazer, que curso que eu vou escolher, né, e agora, o que eu vou fazer? Primeiramente, essa questão de escolher a carreira, de repente você pode deixar aí, né, em paralelo ou esperar o terceiro ano para você, na verdade, definir realmente o curso que você quer. Mas o foco principal seu tem que ser, você vai ter que fazer a prova, né? Independente basicamente da carreira que você escolher, você vai ter que fazer essa prova, né? Então, geralmente, a carreira que você escolhe, você não tem que fazer uma prova muito específica, né? Exceto aí 4 ou 5 cursos, né? Arquitetura, o pessoal de artes aí, que aí sim você tem que fazer, né, a prova lá de habilitação específica, né? Mas que você deve fazer aí lá pelo segundo ou terceiro ano, né? Mais precisamente lá no terceiro ano. Dos demais cursos, você vai fazer a mesma prova, né? Todo mundo, né, vai fazer a mesma prova, então não tem problema. Então, basicamente assim, o PAS ele é o programa de avaliação seriada, então ele é definido, né, ele é composto, né, em 3 etapas, né? Nós temos aí a primeira, segunda e terceira etapa, que eu costumo chamar de PAS 1, PAS 2 e PAS 3, né? 3 seria a etapa final. Então você precisa passar pelas 3 etapas para que você, né, atinja aí os níveis de conhecimentos exigidos pela Universidade de Brasília para você ingressar no ensino superior. Não, a gente até, né, no caderno lá do PAS, né, informativo, tem até uma alusão aqui, uma pista de corrida, né, que você inicia lá no primeiro ano, né, e vai na maratona até chegar no terceiro. Então, basicamente, são 3 etapas. Você faz no primeiro ano do ensino médio, você faz a prova pela primeira vez, né? No segundo ano, você faz pela segunda vez. E no terceiro ano, pela terceira e última vez. E aí é feito um cálculo, né? Uma média que nós vamos mostrar aqui. E com essa nota, você vai tentar entrar naquele curso desejado. Como é que funciona mais ou menos a questão das vagas, né? A Universidade de Brasília atualmente, ela traz aí 50% das suas vagas para a escola pública e 50% para o sistema universal, né? O sistema universal aí basicamente seria, de certa forma, o pessoal das escolas particulares aí, né? Que geralmente concorre no sistema universal. E os alunos da escola pública também têm uma fatia de 50%. Então, seria 50% para cada, né? Cabe ressaltar que nós ainda temos o sistema de cotas, né? Fora essa distribuição aqui de 50% para a pública e 50% para o sistema universal, nós ainda temos o sistema de cotas aí, né? Dentro do sistema de cada modalidade, né? Então, no caso do sistema universal, nós temos ainda o sistema de cotas para negros, né? 5% das vagas são destinadas para negros e 45% das vagas é o sistema universal dentro do próprio sistema universal. Então, essas 2 plaquinhas aqui de baixo, ela representa aí um exemplo de um curso que teria 20 vagas na ampla concorrência no sistema universal. Então, né, nós teríamos aí do esquema todo aí, 45% das vagas, né, seria para o sistema universal, né, e aí nós teríamos aí 5% das vagas para os alunos que concorrem na modalidade, né, para negros, né, o sistema de cotas de negros. Então, se a gente pegar um curso aí com 20 vagas, né,
50% tem que ser para o sistema universal, então 10 vagas seria para o pessoal da ampla concorrência do sistema universal, ou seja, basicamente das escolas particulares. Então sobraria 10, então seria 10 vagas para o sistema universal e 10 vagas para a escola pública. Dentro do sistema aqui do sistema universal, desses 50% de vagas, ou seja, que seriam 10 vagas, né, para um curso de 20, seriam 10 vagas destinadas, né, nós teríamos aí 45%, que corresponde aí a 9 vagas, nós teríamos então 9 vagas, das 10, 9 seria para o sistema universal, e uma vaga, né, que corresponde a 5% aí para negros, tá? Isso, é claro, lembrando que é o exemplo aqui hipotético de 20 vagas. Se o curso tiver mais vagas, é claro que aí o número de vagas aqui para o sistema de cotas para negros seria maior, automaticamente o sistema universal também. Então, o curso de 20 vagas, você tem metade aqui para o sistema universal e metade para a escola pública. Dentre aqui as 50% de vagas da escola pública, nós ainda temos ainda uma fatia de divisões, de subdivisões para o sistema de cotas, né? Então nós temos aí 10 vagas seriam destinadas para esse sistema, só que ela é distribuída ainda internamente aqui, né, de várias formas. Nós temos aqui a questão da faixa etária de renda, basicamente a gente pode definir aí no esquema das rendas mesmo, né? A gente tem aí uma fatia, né, desses 50% aí nós teríamos aqui 25% aí para quem tem renda abaixo de um salário mínimo e meio, tá? Então, a galera que se enquadra nesse perfil aí, nós teríamos aí 25% das vagas destinadas para esse perfil, e quem recebe acima de um salário mínimo e meio, né, a renda familiar aí, vai pegar aí a outra metade dessas vagas, tá? Então seria de certa forma 25% aqui acima de um salário mínimo e meio e 25% abaixo de um salário mínimo e meio. Cabe ressaltar que isso aqui seria aquelas vagas de 50% da escola pública, né? Então basicamente é isso. Como é que funciona o sistema, né? Esse ano, por exemplo, em 2016, o sistema ainda é o atual, né? O pessoal que fez o ensino médio de 2015, né, e que foi concorrer esse ano, ele concorreu no sistema normal, que é o atual, que aí para o PAS nós temos 25% das vagas da Universidade de Brasília, os outros 25% é pelo SISU e 50% pelo vestibular da UNB, o vestibular do meio do ano, né? Aí olha só, como é que fica, né? Para quem está no ensino médio em 2016, nesse ano, vocês já vão pegar o novo sistema, vocês já vão pegar o sistema aí que a UNB, né, aprovou a partir do ano passado, que é o sistema que vai prevalecer a partir de 2017, né? Quem faz o PAS desse ano, 2016, já vai cair nesse novo sistema quando for concorrer em 2017. Como é que fica, né? Ele ficou muito mais democrático, porque aumentou o número de vagas, né? Nós tínhamos aí só 25% das vagas para o PAS, agora nós temos 50%, ou seja, valorizou muito mais a entrada e o ingresso pelo PAS. Então, tanto você que é da escola pública quanto quem não o PAS continua sendo a forma mais democrática de ingresso, né? Que oferece mais oportunidades, né? Principalmente pelo fato que o PAS é cobrado o conteúdo da série atual. Então, por exemplo, se você está no primeiro ano, vai ser cobrado só o conteúdo do primeiro, as obras relacionadas ao primeiro ano. Segundo ano, conteúdo do segundo, e terceiro, conteúdo do terceiro, né? Então ficou aí 50% das vagas destinadas somente ao PAS. 25% pelo SISU, ou seja, o SISU é para quem vai fazer o Enem, né, e 25% do vestibular. Então aqui é visível você perceber que metade das vagas do vestibular veio aqui para o PAS, né? Então quebrou aí metade das vagas do vestibular e foram rearranjadas aqui no PAS. Esses 25%, 25 e 25 aqui, está dividido pelo seguinte: 25% aí vai ser ofertado no início do ano, né? E os outros 25% no meio do ano. Então nós teremos dois ingressos pelo PAS aí a partir do ano que vem. Então nós teremos um ingresso de 25% das vagas no início e um ingresso no meio, né? Geralmente, atualmente só ocorre o do início do ano. Agora vai ser em 2 etapas, né? Então totalizando aí os 50% das vagas, né? Nós só tínhamos antes 25% só no começo. Agora nós teremos 50%, 25% no começo e 25% no final. Basicamente a estrutura da prova, né, ela é dividida em 2 partes mais a redação, né, totalizando aí como se fossem 3 fatias, de certa forma, né. A primeira parte ela é composta da língua estrangeira, então você pode fazer espanhol, francês ou inglês, né, de acordo com a sua opção. Então quando você faz a sua inscrição, você escolhe, né. A prova, ela aparece com os 3 textos, né, com as três provas, né, a prova de inglês, espanhol e francês, e você só vai fazer aquela que você optou, né.
A segunda parte da prova vem as questões mesmo, né, associadas aos conteúdos, né, tradicionais. Então nós teremos artes cênicas, visuais, biologia, física, filosofia, geografia, história, português, literatura, né, matemática, música, química e sociologia, né. Então assim, a prova ela é basicamente isso. Em geral, é na faixa de 100 itens, tá? 100 itens para você resolver, né? Vou explicar sobre os itens, né, os tipos de itens que são cobrados, mas em geral são 100 itens, às vezes tem prova que tem um pouco mais, né, mas no geral, a média geral são 100 itens, né. Seria de certa forma 10 questões de cada matéria, de certa forma, assim, resumindo o negócio, né, arredondando aí, seria mais ou menos isso. O segredo da prova do PAS é o seguinte: tem os conteúdos tradicionais, mas eles publicam a matriz de referência. A matriz de referência, né, é um documento que traz todas as obras que serão cobradas naquela etapa do PAS, né? Então, na etapa do PAS 1, PAS 2, PAS 3, você tem a matriz de cada etapa. E ali é cobrado os textos, as músicas, né, os documentários, né, sempre, né, distribuídos ali. E o segredo é você fazer a leitura dessas obras, porque na verdade a prova inteira é cobrada em cima disso, né? É uma prova bem contextualizada, então ela tenta amarrar o conteúdo, né, a obra ao conteúdo, né, tradicional, e aí você ganha, né, uma prova que na verdade ele busca, né, um estudante mais crítico, né, ele busca analisar sua capacidade crítica, né, de poder, né, associar o conteúdo tradicional com uma obra, né, ou vice-versa. Então o segredo é você primeiramente estudar as obras, né? Você vai ter o conteúdo normal da escola, né? Então a prioridade tem que ser as obras. Você tem que ler, você tem que saber interpretar, tem que resolver as questões em cima das obras, porque você vai ver que vai fazer a diferença, tá? Vou até mostrar para vocês aqui a prova, né? Como é que é. Eu tenho um esqueminha aqui da prova. Então esse aqui é um caderno de provas que nós temos aqui, por exemplo, de 2013, né? É o caderno jornal. Então, na capa, você tem aqui as informações gerais, né, que está falando, os tipos de questões, né, tipo A, B, C, D, né, está falando da língua estrangeira, né, o tempo de prova ali, 5 horas, cartão-resposta. Esse é o modelo aqui do cartão-resposta. Esse é o modelo do vestibular, mas o do PAS é muito parecido, tá? Esse seria mais ou menos o modelo aqui do cartão-resposta, tá? Aqui está primeiro e segundo dia, porque no vestibular, né, é dessa forma, mas no PAS é um só, né? Então você teria isso aqui numa prova só, num cartão só. Olha só, a prova começa, né, com a parte de língua estrangeira, então sempre começa aqui pelo espanhol, os textos de espanhol e as questões. Então você vai ter o texto, né, e aí você tem os itens, né, para você avaliar, né? Então tem os diversos itens aí para que você trabalhe, né? E sempre o conteúdo é feito em cima de uma obra, né? Na sequência aqui, língua francesa, né? Nós temos aqui o francês. Geralmente os textos eles estão relacionados, então o texto que cai, né, na língua inglesa, espanhol e francês, ele geralmente é o mesmo. O que muda é muitas vezes um detalhe no texto, uma abordagem ali no texto, e geralmente as questões, né, mudam um pouquinho, né, os itens, né, as perguntas eles dão uma mudada, mas é muito parecido, assim, geralmente é sobre a mesma obra, e aí em alguns casos se repete, né, a pergunta ela é a mesma para as línguas, né? A segunda parte da prova aqui nós já entramos aí na parte das áreas, né, das disciplinas, e geralmente no começo você tem aí muito predominante aí a parte da literatura, história, sociologia e filosofia, né? Geralmente começa-se com essa parte. Então você tem aqui Marília de Dirceu, né, sendo cobrado aqui logo no começo. Você já tem questões de filosofia aqui também, né, o Atlântico Negro, né, na Rota dos Orixás, né, já foi cobrado aqui, ó, é um documentário, né, então faz parte lá das obras, né, que são cobradas, e vocês acabam vendo as questões aqui, né. Então vocês percebam que as questões sempre são cobradas em cima das obras, né. Então vale ressaltar que você tem que estudar muito bem as obras. Olha aqui o Almanac Brasil Socioambiental, né, que trata de urbanização. Você tem os mais diversos textos, eles são cobrados aqui. Ópera do Malandro aqui, que é uma obra muito importante, né, cobrada também aqui. Você tem questão aqui
de matemática, que já tem uma questão de matemática aqui também. Você tem Museu da República, as obras de Oscar Niemeyer são cobradas, né, de maneira bem constante, né, na prova. Questão de química, questão aqui de matemática novamente. A matemática, biologia, física e química já fica mais para o final, né? Então, principalmente química, fica lá no finalzinho. Olha aqui uma música, né? Camaro Amarelo sendo cobrado aqui, né? Inclusive aqui com uma questão dissertativa, né? Que eu vou comentar daqui a pouco. Aqui novamente, ó, a música estava aqui atrás, Camaro Amarelo, né? E aí já veio no gancho aqui uma imagem, né, do Camaro com uma moto, fazendo uma alusão aqui de potência, né, na questão de física. E aí já veio sendo cobrado aqui as questões de física relacionadas ao assunto, né? Então até que foi cobrado colisão ali, né, força. Aqui uma questão também relacionada à questão de potência, né? Eles já puxaram no gancho aqui matemática, né? Questão envolvendo aí função do segundo grau, função quadrática, máximo e mínimo, né? Então é assim, pessoal, basicamente, ó, aqui, ó, 100 itens, né? Essa prova aqui é da primeira etapa, 2013, nós temos aqui 100 itens, e aí na sequência vem a redação, né? Então esse é o esquema da prova, né? Você tem um espaço aqui e tal para você resolver. Então é esse o perfil da prova. Então vamos para os itens, né? A prova ela é composta de quatro tipos de itens, né? Você tem o tipo A, B, C e D, né? O tipo A é aquele tipo certo ou errado, né? Então no gabarito vai estar assim, ó. Um exemplo aqui ilustrativo, você vai ter C e E, né? Certo ou errado. Então você vai analisar o item, né, de acordo com a obra, o texto, e você vai avaliar se aquela afirmação está certa ou errada, né? Lembrando que cada item certo vale um ponto, cada item errado você perde um ponto, né? Então, exemplo, se você acertar 5, você errar 5, você tira 0, porque uma errada, né, anula uma correta que você já tinha acertado, né? Aqui o pessoal costuma deixar como dica que, na dúvida, você deixa em branco, porque se não souber mesmo, não tiver nem mínima ideia de qual se está certo ou se está errado, deixa em branco, porque aí você não vai perder o ponto, né? Claro que também não vai deixar a prova inteira em branco, mas, né, se tem aquela ali, tem aquela que você ainda consegue definir e tal, né, consegue ter uma certeza aí, e outras que você não faz a mínima ideia. Não chute esse tipo de questão que você vai perder um ponto, tá? Vamos ver como é que é a questão lá na prova. Vamos pegar a prova aqui de novo. Olha só, olha uma questão aqui, né, que fala, vamos pegar aquela do Camaro Amarelo ali. Aqui tem o texto, né, traz a música do Camaro Amarelo, e aí aqui ele traz, ó, um item, né, do tipo, aqui nós temos os itens, ó, julgue os itens 83 até 85, faça o que se pede no item 86, que é do tipo D. O item 83 até 85, ele é de certo ou errado, é tipo A, né, olha só, nas músicas Camaro Amarelo, né, e aqui, ó, essa outra música aqui, né, na missa, tal, foi utilizado os recursos de repetição de melodias que provém da imitação de temas melódicos e da técnica composicional de contraponto musical. Então ele traz uma afirmação e através do seu conhecimento, a partir do seu conhecimento, né, e do texto colocado e da obra que você estudou previamente, você tem que responder se esse item está certo ou errado, ou seja, se vai de acordo com o conteúdo mesmo ou não, né, com a obra ou não. Olha aqui um outro item aqui. Nas canções de Camaro Amarelo e Coitelinho, a influência da música sertaneja é evidenciada na melodia cantada, né? As duas vozes e acompanhadas por violas caipiras. Então ele quer saber, na verdade, se ela é cantada, né? As duas vozes e tem, né, violas caipiras aí no seu conteúdo, né? Camaro Amarelo e Coitelinho. Então o que você vai fazer? Ler aqui, ele vai afirmar uma coisa. Você tem que julgar se isso está certo ou se está errado, de acordo com o seu conhecimento sobre a obra, né? E aí você tem que ir até o cartão, né? Você vem aqui, procura qual que é a questão, né? E aí você faz a bolinha aqui, se marca se está certo ou se está errado, ok? Então seria mais ou menos nesse sentido. Nós temos também aí a questão tipo B. Questão tipo B já é na forma de resposta numérica, de centena, dezena e unidade, né? Esse aqui, na verdade, em geral aparece mais nas questões de exatas, né? Então, talvez em química, física, né, matemática, geralmente ela aparece mais por ali. Então, esse tipo de item, você vai dar a resposta no formato de centena, dezena e unidade. O resultado vai ser número, vai ser um resultado numérico, e se você acertar, você ganha 2 pontos, e se você errar, você não perde nada, né?
Então aqui é um item que assim, você não tem prejuízo se você marcar errado, se o seu resultado está errado e você marcou ele lá, se você errar a questão você não perde nada. Se você ganhar, você ganha 2 pontos, tá? Como é que é esse esquema, né, de resposta no sistema centena, dezena e unidade, né? Suponha aí que você, por exemplo, fez os cálculos do exercício da questão, né? E aí a sua resposta deu 123, né? 123. Então você vai vir aqui no cartão resposta e vai ter aqui, ó, centena, dezena e unidade. 123, você vai marcar 1, 2 e 3, que formam 123. Se fosse, por exemplo, 45 na forma de centena e unidade, né? Centena, dezena e unidade seria 0, né? Então marca aqui na centena 0, porque são 0 centenas, né? O 4 dezenas, né? E o 5, que são 5 unidades. Então seria 0, 4, 5, para marcar o 0,45, tá? Tem gente que fica na dúvida que é marcar numa coluna só, né? Marcaria aqui o 124 aqui na... Isso não dá certo, essa questão você vai perder a questão. Então não é dessa forma. Como é que aparece na prova, né? Essa questão dessa maneira, né? Do tipo D, centena, dezena e unidade. Né? Vamos procurar ela aqui na prova. Ó. Nós temos aqui uma questão tipo C ali, tipo B e tal. Vamos procurar aqui. Tipo B. Ó, faça o que se pede, que é do tipo B, questão 68. Então aqui nós temos essa questão, que é a questão 68. Ele traz a questão de química, né? Então ele traz aqui toda a contextualização do exercício, né? Após efetuados todos os cálculos, despreze para marcação no caderno resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista, né? Então é para desprezar aí os quebradinhos aí, caso exista. Você vai fazer o cálculo desse exercício, né, de acordo com o texto, enunciado e tal, resolver, o resultado vai ser um número, né? E você vai chegar lá no cartão resposta e marcar, né, o número aí, tá? De forma inteira, né? Então, você vai desprezar, por exemplo, se der um número decimal, né, 45,22, né, aí você vai desprezar a parte fracionária, a parte decimal, a parte quebrada, né, então você colocaria só o 45, né, 0,45 é desprezar o que está depois da vírgula. Então, é dessa maneira que a gente faz, né, uma questão tipo B. A questão tipo C, ela é muito parecida com o tradicional, que nós já conhecemos, porque ela é aquela tipo ABCD. Em geral, nós estamos mais acostumados com ABCDE, né? Só que aqui é tipo ABCD, ou seja, 25% de chance em cada questão, né? É mais parecido com o estilo Enem, né? O Enem, ela vai até a E, né? São 5, mas aqui são 4, né? Mas é o mais comum, né? Que a gente está acostumado aí. Esse item aqui, ele, se você acertar, você ganha 2 pontos, e se você errar, você perde 0,667, né? Esse item, ele até que, assim, é interessante você fazer e não deixar em branco, porque o seu prejuízo é menor, né? A pontuação é boa, é 2 pontos que você tem, né? E você perde, mas você perde até uma parcela pequena, né? Então é muito interessante você tentar fazer mesmo esse item, né? Já que o tipo A não, você ganha 1 ou perde 1, né? Então você perde tudo, né? Referente àquela questão ali, perde 1 ponto ali. E essa aqui, se você perder, você perde menos, né, de um ponto. Então até que seria interessante você tentar marcá-lo, né? Esse aqui é o mais comunzão mesmo, você vai ter os 4 itens lá no gabarito e você marca, né, a sua resposta, né? Qual que é o item, né? Como é que aparece na prova, né, esse tipo de item aqui? Geralmente até que aparece bastante, né, questões. Olha aqui, uma aqui, ó. Você tem uma questão 40 aqui e ela traz, né, A, B, C e D. Né? Então, essa aqui é uma questão tipo C. A própria questão, o enunciado, ela já explica, né, que tipo que é. Ó, aqui, ó, tipo C. Né? Aqui, ó, mais uma tipo C. Ó, aqui também mais uma aqui tipo C. Né? Então, nós temos bastante questões tipo C ao longo da prova. Né? O que predomina mais na prova é tipo A. Pelo que eu percebo, o que predomina mais é tipo A e tipo C, né, na prova. Maioria das questões de tipo A e tipo C. Aí tipo B e tipo D já é uma quantidade bem menor, né? Então vamos lá. Na sequência nós temos aí a tipo D. A questão tipo D é aquela discursiva. Então ao longo da prova teremos aí algumas questões tipo D, né? Muitas vezes pode estar em matemática, pode estar em física, pode estar em geografia. A questão tipo D, se você acertar, você ganha 3 pontos. Se você errar,
você errar completamente, você não ganha nada, né? Não ganha nada pela questão. Mas também você não vai perder o que você tinha anteriormente, a pontuação acumulada anteriormente. E é o seguinte, ela é avaliada até 3 pontos. Então, se você escrever algo, né, na sua questão discursiva, né, sua resposta ali no seu texto, e estiver mais ou menos no caminho, né, estiver relativamente correto, né, supondo aí que você acertou metade da questão, seu conceito ali tá né, metade certo, né, meio certo. Você vai ganhar um e-mail, né? A questão vale 3, você vai ganhar um e-mail, né? Se o examinador entendeu que você acertou mais que a metade, se aquilo ali tá bem legal, assim, tá quase no caminho mesmo, de repente ganha 2, ganha 2,5, né? Alguma coisa assim. De repente algo que você escreveu só aproveitou um pedacinho, então ele vai te dar metade, vai dar meio, vai dar 0,5, né? Ele vai te dar vai te dar um e-mail. Então isso varia muito de como foi sua resposta, né? Então esse é o segredo, né? Então é uma outra questão também que deve ser muito valorizada na prova, né? Porque a pontuação é altíssima, 3 pontos é muita coisa. E aí você tem que conseguir conquistar essa pontuação aqui que vai fazer a diferença no cálculo, né? Na sua resposta lá. Vamos localizar aqui alguma questão, né, na prova, né, desse tipo, né? Vamos pegar uma questão tipo D aqui. Nesse ano aqui, acho que ela apareceu em física. Tá lá no final. Vamos pegar aqui. Aqui, vamos lá. Olha só. O espaço reservado. Nós temos aqui a questão 97. Tipo C aqui. Aqui eu tô procurando a tipo D, né? Questão tipo D. Vamos lá. Olha aqui. Ela tá bem aqui, ó. Questão tipo D é 86. O próprio exercício fala, tendo como referência a leitura da música Camaro Amarelo, julgue os itens 83 e 85 e faça o que se pede no 86, que é do tipo D. Então, quando você localizar uma questão lá na prova que tem essas 10 linhazinhas aqui, essas 10 linhazinhas aqui para você fazer seu rascunho da resposta, né? Você vai fazer o seu rascunho da resposta, né? Você tem até 10 linhas e você vai fazer o cálculo não, fazer o cálculo se for uma questão de matemática ou de exatas aí. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui ele quer que você redija um texto, né, dissertativo, abordando a ideia, né, de melodias que grudam como chiclete, né, moldam o gosto musical dos ouvintes. Você vai escrever um texto dissertativo nesse esquema aqui, né, até 10 linhas, e aí, feito aqui no rascunho, você vai transferir depois lá para o cartão resposta, né. Você vai transferir o seu textozinho lá para o cartão resposta. Deixa eu até localizar aqui se tem nesse modelo aqui, desse modelozinho de gabarito aqui, eu acho que não tem a tipo D aqui, no vestibular da UNB não tem. Eu até procurei para mostrar para vocês um gabarito mesmo do PAS, né, de fato, mas eu não encontrei, acabei não encontrando. Mas vai aparecer um espaçozinho lá pequeno para você, com as 10 linhas, para você transferir, né? Lá você vai localizar fácil, porque vai estar o número da questão. Então, beleza. Então, assim, a prova, ela é desse tipo, né? Ela tem esse formato, né? Porque são itens, né? No caso da primeira etapa, 100 itens tipo, né, A, B, C, D, distribuídos ao longo da prova. Sempre prevalecendo a maioria tipo A e tipo C. Tipo B e D, geralmente é minoria, né? Você tem tipo D, geralmente 2 questões no máximo, né? Pelo que eu me recordo, se eu não estiver enganado. Tipo B, você até que tem um pouquinho mais, às vezes, mas no geral é 1 ou 2 questões também. Beleza, redação, né? Como é que funciona o esquema da redação do PAS? A professora Joana, né? Professora Joana Hartmann, ela até trabalha, né, na correção de redações, né, na nossa equipe, né? Nossa parceira, muito parceira do Pré-PAS e Pré-ENEM, né? Professora do Darcy Ribeiro, assim como eu. Ela elencou aqui, né, o principal sobre o esquema da redação do PAS, né? Então a professora Joana diga-se de passagem, é uma excelente professora de redação, uma das melhores que eu já vi. Ela trouxe aqui pra gente basicamente o esquema mesmo que você tem que ter para você, né, a ideia essencial para que você faça aí a prova do PAS. Então, basicamente, as dicas, né, que ela oferece pra gente é ler o tema, né? Você pegou a prova, você leia o tema da redação antes de começar a prova mesmo. Você já pega a prova e já lê. E aí você deixa para fazer depois, porque ela sugere o seguinte, que é muito padrão que o CESP costuma colocar textos, né, que estão relacionados ao tema ao longo da prova. Então você vai ter uma redação sobre, por exemplo, um exemplo, né, hipotético, maioridade penal, né, o tema da redação seria esse.
Lá ao longo da prova, você provavelmente vai ter alguns textos que vai te auxiliar, né? Vai melhorar assim, a sua ideia, né? De repente vai despertar a sua criatividade na escrita da sua redação, no seu texto. Então é interessante que você não comece a fazer a redação de cara sem ler primeiro a prova, né? Ler as questões e tal, porque pode te ajudar. Muitas vezes pode te ajudar, na maioria das vezes vai te ajudar. Vai ter um texto ou alguma coisa, uma questão que vai despertar algo mais para você complementar, enriquecer a sua redação, né? O texto geralmente é sempre em prosa com no máximo 30 linhas, né? E o número de linhas faz toda a diferença na escrita, né? Se você tem aí, se você escrever 30 linhas, a maneira de corrigir será de uma forma, né? A questão da penalização a penalidade pelos erros, né? Que você comete de grafia, de ortografia, de concordância e tal. Então, se você escreve mais, você vai perder menos, né? A pontuação, né, que você vai perder por cada item errado vai ter um peso menor do que se você escrever menos, né? De certa forma, eu entendo como uma valorização de quem escreveu tudo que foi proposto, né? Se é 30 linhas, se o cara escreveu 30, né, ele tem, de certa forma, é mais valorizado do que um cara que escreveu 20, por exemplo, 18. Né? Um cara que escreveu 18, a cada erro dele, ele vai ter uma penalidade um pouquinho maior do que a do cara que escreveu 30, né? Então é interessante que você escreva o máximo possível, né? Agora, se você é um cara que sabe que você escreve muito ruim, que você é muito ruim, você tem muita dificuldade de ortografia, você erra demais, o seu texto não é muito bom, de repente seja melhor você escrever menos mesmo, tá? É claro que você tem um ano inteiro para você se preparar, então o ideal é que você se prepare, treine a escrita, procure seu professor de redação, né, para tentar melhorar isso, seu professor de português, leia muito, tente treinar bastante todos os dias, né, no mínimo aí escrever uma vez por semana uma redação, que é claro que essas dificuldades todas, né, suas vão desaparecer com o tempo, mas se mesmo assim você ainda persistir esse perfil, não é recomendado então que você escreva todo, né? Mas é claro, isso é uma sugestão, né? Você faça daquilo da maneira que você achar melhor. Isso são sugestões que podem ser acatadas ou não, né? A questão da cobrança, muitas vezes já foi cobrado carta, já foi cobrado propaganda e tal, já foi cobrado todo tipo. Então você tem que se preparar para todo tipo, né, de gênero textual. Você tem que estar preparado mesmo, né? Eu me lembro que no ano que caiu eu pedi para escrever uma carta, o pessoal teve muita dificuldade porque não sabia uma estrutura, né, da carta, não sabia como escrever, né, a carta. Uma outra informação importante que tem que levar em consideração é o seguinte: a redação do PAS ela tem caráter eliminatório, né, e classificatório. Isso aumenta a sua importância, né? Então, se você, por exemplo, zerar a sua redação, você está eliminado, né? Você tem que ter pelo menos 25% aí de acertos na redação para que a sua prova seja corrigida, né? Então a redação faz toda a diferença assim, na prova, né? Ela não tem uma pontuação tão grande, né, em relação à prova, mas ela tem esse fator aí que é eliminatório e classificatório. Então, se você não atingir o mínimo de 25% da pontuação, você está eliminado. Então, fica aí a dica, né, para valorizar. Aqui eu peguei um exemplo aí da internet, né? Tem caso aí do cálculo da nota, como é feito. Você vai pegar a sua nota do primeiro ano, a nota do seu primeiro ano ela tem peso 1, tá? Então ela vai ser multiplicada por 1. Você tem aqui o segundo ano, a prova que você faz no segundo ano, você vai ter sua nota multiplicada por 2, terceiro ano multiplicada por 3, e isso vai gerar um argumento final, né? Quando nós fizermos o cálculo aqui, somar tudo, né, multiplicar pelos pesos, você vai ter um argumento final. E aqui é um exemplo ilustrativo da menina, né, da aluna que foi a primeira colocada em direito aí em anos passados, anos anteriores, é Luciana, né? Ela tirou na primeira etapa 35,03, na segunda etapa tirou 35,77 e na terceira etapa tirou 36,75, né? E aí ela deu um total de argumento de 216, né? Lembrando que essa nota foi multiplicada por 1, a segunda nota por 2 e a terceira por 3. Então, somando tudo, 216. E aí a pontuação mínima que ela precisava lá no terceiro ano para poder entrar no curso de Direito, para ingressar, era 186. Então a nota de corte foi 186 e ela conseguiu até mais, né? Ela conseguiu aí com folga, conseguiu 216, muito mais do que ela precisava, por isso ela conquistou o primeiro lugar. Então é interessante você também acompanhar, né, a sua nota do primeiro ano, do segundo, tentar melhorar cada vez mais, porque isso vai fazer a diferença também depois, né? A nota dela, assim, você pode olhar e falar, nossa, mas de 0 a 100 ela tirou 35, né? Mas vejam que o resultado veio, né? Assim, isso não importa muito se você atingir o mínimo para o seu curso, né?
Provavelmente essa nota dela aqui foi acima da média, né? Que eu percebo aí que muitas vezes aí o acerto geral aí da galera na primeira etapa é 25, 27, próximo de 20, né? Ela provavelmente ela foi acima da média no primeiro ano, e no segundo e no terceiro muito mais, né? Porque a média geralmente fica em torno disso. Então é muito interessante você também acompanhar e tentar melhorar, né, ou manter um padrão, né? Se você tirou uma nota boa lá no primeiro ano, você manter esse padrão. Se você não tirou uma nota boa, tentar melhorar no segundo e no terceiro, porque vai ser multiplicado, né? Tem um peso maior a nota do segundo e do terceiro. Como é que funciona essa questão da prova, né, do primeiro ano? Se você não fez a prova do primeiro ano, você pode fazer a do segundo ano. Vai ser zerada, é como se você tivesse tirado zero no primeiro ano, então ela não vai ser contabilizada assim com valor, né? Vai ser zero. Então você pode fazer normalmente a do segundo e a do terceiro. Óbvio que você perdeu uma nota muito importante, que é da primeira etapa, então você vai ter que ralar muito mais no segundo e no terceiro, mas você pode fazer a segunda etapa. O que não pode é você não fazer a segunda etapa. Então, se você está no segundo ano, você tem que fazer. Porque se você não fizer, você não pode fazer a terceira etapa. Se você não fizer a do segundo ano, você já automaticamente está eliminado, porque sem chance de poder concorrer lá no terceiro ano, tá? Então, fica o alerta. Como é que funciona o cronograma, né? A prova do PAS, geralmente, ela ocorre aí em setembro, né? As inscrições, né? As inscrições ocorrem geralmente em setembro, né? Finalzinho de agosto, início de setembro, aí nós temos o período de inscrições. A prova, ela ocorre em novembro, dezembro. Novembro, geralmente, é o pessoal da terceira etapa, do primeiro ano, do terceiro ano. Eles fazem a prova primeiro, e a nota, né, ser corrigida primeiro, o resultado sair primeiro. Então, ele é feito uma semana antes, geralmente na última semana de novembro. E aí você tem em dezembro, no primeiro final de semana, você tem a prova no sábado do segundo ano e no domingo do primeiro ano. Então ocorre em decrescente, né, em ordem decrescente, de certa forma. Então geralmente a do segundo ano é no sábado e a do primeiro ano é no domingo do primeiro final de semana de dezembro. É claro que isso pode variar um pouco, depende do calendário. Esse ano ainda não saiu o edital de 2016, mas deve prevalecer nos outros anos, sempre foi mais ou menos nesse esquema. Então o pessoal do terceiro ano faz em novembro, faz primeiro. O boletim de desempenho ele sai em janeiro, fevereiro e março, né? Geralmente nessas épocas aí. Em janeiro deve sair da terceira etapa, o pessoal do terceiro ano, eles precisam da nota primeiro para que eles possam ingressar, né, no curso. Então as aulas começam e tal, então sai o resultado primeiro deles. Depois, lá final de fevereiro, início de março, aí saio do segundo e do primeiro ano, né? Da segunda etapa e da primeira etapa, né? Geralmente atrasa um pouquinho, então é mais certeza que sai em março, né? Esse ano saiu em março aí. Então, é mais ou menos nesse período que ocorre. A taxa de inscrição é R$100, então tem o esquema de isenção, né? Mas o esquema de isenção é para... Antigamente nós tínhamos aí a isenção para o pessoal do terceiro e tal, mas não tem mais. Nós tínhamos aí também a questão de não ser pago, mas agora é pago, todo mundo tem que pagar, exceto alguns casos que se encaixam no esquema de isenção, que é o pessoal que recebe o Bolsa Família, tem o cadastro único, né? Tem o número do CAD único. O pessoal pode entrar com esse número na inscrição, que aí ocorre, né? Consegue a isenção. Tem um ou outro caso lá, mas o mais, assim, o principal que eu me lembro agora, me recordo, é a questão do CAD único. Pessoas que têm o cadastro único, né, lá do governo federal, né, de assistência, né, dos programas de assistência. Você tem um número lá de identificação social e esse número ele serve também para você conseguir a taxa de isenção. Os outros casos, são casos mais específicos, aí tem que ficar atento no edital, né? Então fica a dica também para que vocês leiam o edital. Quando sair as inscrições, você tem que ler o edital detalhadamente para que você não venha perder os prazos, né? A questão das datas e tudo, e seus direitos também, suas garantias, o período de recorrer e etc. Então, avisos importantes ler o edital. Você tem que ler o edital para você ficar atento. Não adianta você fazer a inscrição, deixar para lá e não acompanhar, né? Lê o guia do PAS, tá? O guia você encontra, né, lá no site do CESP-UNB/PAS, você vai ter aqui, ó, todas as informações. Então você vai ter o guia do PAS, você baixa ele em PDF ou em Flash, né? Aqui eu tenho ele em Flash, que é a visualização dinâmica das páginas, né? Você vai passando as páginas lá. Tem todo o período das datas, aqui você consegue ver, ó, cronograma certinho.
Você tem a questão de todos os detalhes, né, de todas as informações, tudo isso que eu falei para vocês eu tirei do guia, né? Então, basicamente, como que você é eliminado, o perfil da prova, né? Aqui nós temos um modelinho aqui do cartão da folha de respostas, né? Aqui tem até um modelinho lá da questão tipo D, ó, aquela hora que eu não peguei lá no outro, mas tem aqui o modelinho da questão tipo D, né? Vem aqui, deve ser no verso da folha. Nós temos aí também como é que funciona o cálculo da nota, né? Dos parâmetros e tudo. Nós temos aqui a questão da distribuição de vagas, né? Dos cursos, né? Noturno, a demanda e todas essas informações. Então é muito interessante que você leia o guia para que você, né, possa ficar atento, né, a todos os detalhes, né? Você também, outra coisa importante que você tem que acompanhar é o edital. A página de acompanhamento fica aqui em cima, você entra aqui, né, pega o seu login e senha. Você tem aí também a inscrição, quando ocorre, ela fica por aqui também em cima, nessa aba de cima. Aqui são subprogramas, então você consegue identificar, por exemplo, o pessoal de 2016 que está no primeiro ano de 2016, né? Ele vai fazer ele é do subprograma 2016-18, então ele só tem a primeira etapa, que é a prova que ele vai fazer desse ano. Esse ano só sai a matriz de referência. Matriz de referência é aquilo que eu falei, todo o conteúdo, né? Basicamente as obras que serão cobradas, então tem todo o contexto, né? Contextualização aqui de como será feito, né? Então aqui em negrito são as obras que serão cobradas nessa etapa. Então são todas as informações para o pessoal do primeiro ano, né? Aqui separado em eixos, né? Em objetos aí de conhecimento, né? E tem a listagem completa ali, né? Então tem de cada objeto de conhecimento aqui, ou seja, de todas as matérias, né? Tudo que será cobrado na prova do primeiro ano, né? Aqui não tem maiores informações porque o primeiro ano a prova nem aconteceu ainda, mas, por exemplo, o pessoal que fez o primeiro ano em 2015 e que em 2016 estará no segundo ano, ele tem todas as informações aqui da primeira etapa, de quando ele fez lá no 2015 o primeiro ano. Então você tem a prova, gabarito, consulta do boletim de desempenho, que é bem aqui que você olha, ó. Você clica aqui e você entra com a sua senha. Você tem todas as informações aqui, ó, o edital, você tem tudo, a prova, todas as informações, ratificação de edital, retificação, tudo, né? Então aqui da primeira etapa. Só que aí o cara não fez a prova ainda do segundo ano, né? Ele está no segundo ano, em 2016, então ele vai clicar aqui na matriz de referência e descobrir qual é o conteúdo que será cobrado para ele, tá? Todo o conteúdo será cobrado aqui, então nós temos aqui a parte da matriz de referência do segundo ano. O cara que já está no terceiro ano, ele é da etapa 2014 e 16, né? Subprograma 14 e 16, ou seja, em 2016 é a etapa final dele, né? Então aqui já tem todas as informações do primeiro, do segundo, e aí entra aqui a do terceiro, né? Que é a matriz do terceiro ano que está em branco ainda, que não rolou a prova, não tem o edital ainda. Então aqui está todo o conteúdo que será cobrado do terceiro ano. Então é assim que você navega aqui no site da UNB, né, do CESP. É aqui que você navega e você obtém as informações. Isso aqui é um portal, né, que você tem, desculpa, para poder explorar muito bem todas as informações. Uma dica que eu dou para vocês também é o seguinte: nós temos aí, né, o blog do Prepassa. Então eu tentei trazer aqui, né, enxugar um pouco do que está ali no conteúdo lá. Então, o que eu trouxe aqui? Trouxe informações para o PAS, né, sobre o PAS, sobre o PAS UNB, como é que funciona, algumas informações básicas sobre o curso, né, o pré-PAS, o preparatório, né, para o PAS. E aqui nós temos as obras, né, do primeiro, do segundo e do terceiro ano. As obras, algumas questões comentadas e análise, né. Então aqui, ó, quando vem aqui primeiro ano, né, primeira etapa, obras, quando a pessoa clicar aqui, ela vai poder acompanhar e já pegar, né, que eu extraí lá da matriz, né, de referência, todas as obras aqui já separadinhas, ó, filmes, artes visuais, né, toda a parte aqui, ó, parte de teatro, parte de textos, livros. Então quando a pessoa vier aqui, o usuário vier aqui para poder saber mais sobre essa obra, se ele clicar aqui, por exemplo, Almanac Brasil Socioambiental, quando ele clicar já está linkado, então automaticamente já vai abrir, né, a obra.
né, já vai abrir com todo o conteúdo aqui para ele, tá? Então, quando ele vier aqui, Marília de Dirceu, né? Então, tá aqui, Marília de Dirceu. Então, tá tudo esquematizado, né? Quando você vem aqui, o filme, né? O Atlântico Negro, né? Ele está disponível no YouTube. Então, clicou aqui e vai abrir no YouTube o filme, né? Artes visuais, aí tá tudo linkado, né? Terceiro ano, as obras, né? Obras do terceiro ano. Então, nós temos aqui obras do terceiro ano. Então, tá aqui, ó, né? Parte de artes visuais, textos e etc, né? Então, todo o conteúdo aqui que você precisa. Tudo linkado, tá? Terceiro ano aqui, inclusive a professora Joana me passou os links, né, que ela achava mais relevante, mais interessante, eu atualizei, então tá tudo atualizado aqui, beleza? Então, provas anteriores, você consegue acompanhar aqui, ó, as provas anteriores, provas aqui da primeira etapa, por exemplo, ó, lá do primeiro ano. Você clica ali e vai aparecer aqui, ó, os cadernos de prova com gabarito e tudo, para que você possa acompanhar, tá? Você possa fazer o download. Então, eu acho que é basicamente isso mesmo, assim, a preparação é essa, você tem que, assim que começa, né, uma coisa importante é que você acompanhe, né, lê o edital, guia do PAS, matriz de referência, estude as obras, né, fique atento aos prazos, monte um cronograma de estudos, não basta você achar que você vai ler uma obra ou outra aleatoriamente, vai chegar e vai ter um bom resultado. O segredo de sucesso é você montar um cronograma de estudos, né? Montando um cronograma de estudos você vai ver a diferença, quanto que isso vai fazer a diferença. E aí você tem que resolver as questões, então você tem que baixar as provas anteriores, estuda um conteúdo, né? Resolve questões, tudo conteúdo resolve questões, e assim por diante você vai ver que a receita de sucesso, né, a sua aprovação estará garantida. Então eu fico por aqui, né, em relação a essa questão da nossa primeira conversa sobre o PAS, né, fico por aqui e aí até a próxima.